Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É com imensa alegria e satisfação que mais uma vez eu me disponho a trazer a meditação da palavra do Senhor nosso Deus, com a graça do Espírito Santo, com a sua força e a sua misericórdia sobre a minha vida. Que essa palavra possa servir de bênção para a tua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu te convido a vir meditar comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. E o versículo 1 a seguir. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e os servos comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Amém? Então a palavra de Deus fala que o Senhor fez uma chamada para Abrão, quando ele ainda era Abrão. O Senhor disse para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque a sua terra, a sua parentela, a sua família era uma família idólatra e viviam envolvidos na idolatria. E o Senhor tinha algo diferente na vida de Abrão. O Senhor tinha um chamado para ele. Então, para que se cumprisse esse chamado, era necessário que Abrão se retirasse e se fosse para onde o Senhor o enviasse. Eu quero, com a graça do Espírito Santo, meditar juntamente com você que está disponível a ouvir a voz de Deus, parentes, né? Porque a palavra de Deus, ela tem muito para nos ensinar e tem muito para falar conosco. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco através dessa palavra. A Bíblia fala que Abraão foi necessário ele sair do meio da sua parentela. Mas nem todos têm que sair do meio da sua parentela, né? Cada um, Senhor, tem um chamado. Mas existem muitas adversidades, muitas das vezes no meio dos parentes, né? Por questão, né, muitas das vezes mínimas, por coisas às vezes simples, mas que muitas das vezes o diabo, ele, com a sua sutileza, ele se encarrega, né, de trazer dissensão, divisão, contenda e até mesmo tribulação. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa para nos informar. E ela quer nos ajudar. E ela quer nos ensinar. Então vamos entrar e navegar no mundo das Escrituras, né? Porque a palavra de Deus vai nos dar direção. Parente, no dicionário português.
Substantivo de 2 gêneros. Primeiro, cada um dos ascendentes, descendentes ou colaterais de uma família, por consanguinidade, afinidade ou adoção. Pessoa ligada a outra por laços de família. Adjetivo de 2 gêneros. 2. Figurado, que tem semelhança com algo ou alguém. Análogo, parecido, semelhante. E também parente afim, pessoa cujo parentesco com outra resulta de um casamento e não de consanguinidade. Então, é parente. Tanto dos laços sanguíneos, como aqueles que se ajuntam através do casamento e as famílias se tornam parentes. A palavra de Deus fala de Abrão, que Abraão, o Senhor falou para ele sair da sua terra. E o Senhor deu a ordem para ele. E a Bíblia nos relata que ele levou juntamente com ele o seu sobrinho. O Senhor tinha dado a ordem para ele e não para o sobrinho. Mas ele levou consigo o seu sobrinho. E lá na frente, ele teve problemas. Né? Lá na frente, houve contendas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Houve tanta contenda entre os pastores que foi necessário dividir, cada um procurar o seu canto. Né? E a palavra de Deus fala assim que Abraão deu oportunidade para Ló escolher. Né? Se ele fosse para a direita, Abraão ia para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, Abraão ia para a direita. E ele, olhando, viu as campinas de Sodoma e Gomorra e quis habitar naquelas terras. Né? Então, sempre tem problemas. Gênesis, capítulo 29, versículo 9 a 14. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e levantou a voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou à sua casa. E Jacó contou a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então a palavra de Deus fala que quando Jacó, ele fugiu, né, da presença do seu irmão Esaú, e ele obedecendo ali a sua mãe, Rebeca, a palavra de Deus fala, ele chegou até as terras de Labão, e lá ele encontrou com Raquel, a sua prima. A Bíblia fala que ele se abraçou e chorou quando ele abraçou Raquel, né? Que era parente de seu pai, que era filho de Rebeca. Então, Jacó chegou e foi em busca de Labão, da família, e encontrou ali Raquel. Raquel era sua prima. Eles se encontraram, tiveram um encontro, abraçou, chorou. Foi assim um encontro abençoado. E aí Jacó foi para a casa de Raquel. E Labão, o pai de Raquel, aproveitou da oportunidade para enganar Jacó, para extorquir Jacó, né? Para enfiar a faca mesmo, sem dó e sem misericórdia, como se diz o ditado, né? Porque o que ele pôde aproveitar de Jacó, ele aproveitou. Ele enganou,
Porque Jacó ofereceu trabalhar por Raquel e ele deu Lia. Depois ele teve que trabalhar de novo por Raquel. Depois ele teve que trabalhar de novo pelos rebanhos, por causa que cada vez mais Labão lhe enganava, lhe extorquia, lhe roubava. Então, quantas pessoas que, por usar o nome de parentesco, que ao invés de ser verdadeiramente uma bênção na vida do parente, na vida do seu próximo, parente, ele usa as situações para roubar, para dar o golpe. Aqui Labão, ele aproveitou muito de Jacó. Jacó teve que trabalhar muito tempo para ele. Foram 20 anos de trabalho forçado que Jacó teve que trabalhar. Porque 14 anos foi pelas filhas e mais 6 anos pelo rebanho. Então, 20 anos de trabalho sendo explorado por Labão. E tem pessoa que é assim, Não, você está na minha casa, você é obrigado a fazer tudo, e extorque e cobra tudo, e é tudo enfiando a faca. Tá certo que quando vai para casa dos outros tem que ajudar mesmo. Tem que ajudar, tem que dividir despesa, mas só que Labão enfiou a faca mesmo sem dó e sem misericórdia. O que ele pôde explorar de Jacó, ele explorou. O que ele pôde fazer para arrancar mesmo de Jacó, ele arrancou mesmo. Ele foi enganador, ele foi traiçoeiro. E se Deus não fosse na vida de Jacó, Jacó teria saído com a mão na frente e outra atrás, sem direito a nada. Sem direito a nada. Então tem pessoa que acha assim, é porque a parente é obrigado. Porque a parente é obrigada a fazer isso, é obrigada a fazer aquilo e é obrigada a fazer aquilo outro. E muitas das vezes está com um engano, e quer mesmo explorar. Acha que porque é parente tem que usar de sujeira. Porque é parente empresta e não paga, porque é parente fala que vai fazer e não faz, porque é parente. Então, Jacó sofreu isso na pele dele, na pele. Porque ele foi enganado. Ali ele enganou Esaú, mas o que ele sofreu sendo enganado foi muito pior, porque ele foi muito enganado. Labão ali arrancou mesmo o tutano mesmo, tirou dele o que podia. Então tem pessoas que é assim, eles, no nome de dizer que é parente, dizer que é da família, que é isso, que é aquilo outro, é só para tirar mesmo o que pode, para arrancar mesmo e deixar a pessoa no zero. Que Labão, ele não proporcionava nada que fosse de benefício para Jacó. Ele só jogava em favor de si próprio. Ele usava Jacó como se fosse uma mercadoria, como se fosse uma pessoa que estava ali para fazer ele ter lucros e obter mais lucros, e fosse assim, como que se diz, lesado, tirando dele todo o direito que ele tinha. Porque ele trabalhou, sim, 7 anos por uma, depois mais 7 anos por outra. E quando chegou a vez dele trabalhar por si, para ele manter, para ele ter os seus rebanhos, então Labão, ele veio e trapaceou bastante. Então tem pessoa que trapaceia, lá me empresta um dinheiro, que eu vou te pagar e não paga nunca mais. Tira uma coisa no meu nome e depois deixa sujar o nome, não paga mais. Deixa eu morar no fundo da sua casa, que eu vou ajudar com as despesas, vou ajudar com isso, com aquilo, depois não ajuda nada. Então, tem certos parentes que só Deus na causa, Tem certos parentes que só a misericórdia de Deus mesmo. Gênesis 37,
versículo 2 a 4. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiavam-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Então, José era filho de Raquel e tinha os filhos de Lia, de Zilpa, de Bila. Então, eram várias mulheres, 4 mulheres. E os irmãos invejavam de José, porque o pai amava José, porque ele era o filho da sua velhice. E José dilatava os seus irmãos. José falava, quando eles faziam alguma coisa errada, José chegava e contava para o seu pai, fofocava para o seu pai. Falava, olha, Rubem fez isso, Asser fez aquilo, Naftali fez aquilo outro, Dan fez aquilo outro. Então, eles olhavam para José com mau olho, por quê? Porque ele contava tudo para o pai. E o pai o amava. Então, cada dia a inveja ia aumentando entre os próprios irmãos. Então, uma coisa errada que Jacó fez foi demonstrar mais amor para José do que para os outros demais. E colocou José em maus lençóis, porque ele falava para que ele relatasse o que os outros faziam de errado. Então, José ficou assim, discriminado entre os seus irmãos, porque os seus irmãos falavam, ó, esse aí é um fofoqueiro, ele conta tudo pro pai, tudo que nós fazemos ele conta pro pai, ele pensa que ele vai ser grande, ele pensa que ele vai ser maior do que nós, porque ele é o filhinho querido, porque ele é o filho da mulher amada, e tal, e aquela inveja, e aquela inveja, e aquela inveja, e os irmãos sabem o que sucedeu em toda essa história, como José sofreu com a inveja dos seus irmãos. Então, uma coisa muito assim, natural, né? No meio de família, é inveja. Um com inveja do outro, né? Um puxando o tapete do outro, que é uma coisa assim que nós vemos muito. É uma coisa que não deveria existir, mas é uma coisa frequente em todas as famílias, né? Inveja desse, inveja daquele, porque aquele outro sobressai, porque aquele outro tem um trabalho melhor, porque aquele outro tem um estudo mais alto, porque aquele outro é mais querido do pai, porque aquele outro é mais querido da mãe, porque aquele outro é isso, porque aquele outro é aquilo, e aquela inveja, né? A inveja é coisa que não deve existir, mas que existe, né? Quantas pessoas carregam a inveja dentro de si, e muitas das vezes a inveja de ajudar, né, aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquele seu parente, né, de se alegrar por estar sendo abençoado, não. Começa a ficar com inveja. Ah, mas por que fulano consegue, por que eu não consigo? Por que dá certo para ele, por que não dá certo para mim? E o diabo entra muito para devastar as famílias por causa da maldita inveja, né? A maldita inveja. A inveja é coisa terrível, né? Que as pessoas muitas das vezes têm esse sentimento. E muitas das vezes nem é porque querem ter esse sentimento. Muitas das vezes é porque são induzidas pelo inimigo, né? Muitas das vezes é porque dão brecha para o diabo. E aí o inimigo entra, né, naquela brecha e acaba colocando no coração daquela pessoa aquele sentimento de inveja, né? Ai, como eu queria ser que nem fulano. Ai, como eu queria. Ai, como eu queria. Ai, que fulano é isso, porque ciclano é aquilo. Ai, porque só eu que não sou nada. Ai, só eu que não tenho nada. Só eu que não posso nada. Só eu que não consigo nada na vida. O sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor possa te alcançar graça e que esse espírito de inveja seja repreendido e caia por terra em nome de Jesus Cristo. Porque a inveja não leva ninguém a nada.
vê que eles invejaram muito a José. Mas o que Deus tinha para fazer na vida de José, Deus fez. E depois José se tornou uma bênção na vida deles. Porque se não fosse José ali no Egito, o que seria deles? Eles iriam perecer de fome, tanto eles como toda a sua família. Então, não fica com inveja. Se Deus está levantando o seu irmão, a sua irmã, o seu parente mais do que você, ou Deus está abençoando ele, está alcançando mais, quem sabe, até você também pode ser abençoado através da vida dele. Talvez você fale, não, mas essa pessoa não faz nada para ninguém, não. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas o mundo dá voltas, né? Uma hora dessa, você pode se surpreender. Então, não adianta ter inveja. Porque quando Deus quer fazer na vida da pessoa, Ele faz. E Deus tinha projetos e planos na vida de José. E não foi a inveja dos seus irmãos que impediu isso. Porque toda a inveja que eles tinham foi o que mais proporcionou para que ele pudesse chegar até ali, ao Egito, e tudo ser feito. Né? E os planos de Deus ser desenrolado, desempenhado. Então, se estão com inveja de você, continue debaixo do sangue do Cordeiro e deixa Deus trabalhar na sua vida. E na hora certa, no momento certo, Deus vai trabalhar na tua vida. Às vezes a pessoa se desanima porque fala, mas é tanta inveja em cima de mim. Tem pessoa que fala assim, mas eu não tenho nada. Tem inveja do quê? Porque a inveja é um sentimento maligno. Né? É o inimigo que coloca no coração das pessoas. Levítico capítulo 18, versículo 6 a 17. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para relacionar-se sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. Não desonrará o teu pai nem a tua mãe. É tua mãe. Não descobrirá a tua nudez. Não te envolverá sexualmente com a mulher de teu pai. Não te envolverá sexualmente com a tua irmã, quer seja filha de teu pai, quer seja nascida em casa, quer fora dela. Não te envolverá sexualmente com a filha de teu filho, ou com a filha de tua filha, pois te desonrarias a ti mesmo. Não te envolverás sexualmente com a filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. Não te envolverás sexualmente com a irmã de teu pai, ela é parente próximo de teu pai. Não te envolverás sexualmente com o irmão de tua mãe, ela é parente próximo de tua mãe. Não desonrará o irmão de teu pai, aproximando-se da tua mulher com interesse sexual. Ela é tua tia. Não te envolverás sexualmente com a tua nora. Ela é a mulher de teu filho. Não te envolverás sexualmente com ela. Não te envolverás sexualmente com a mulher de teu irmão. É desonra para teu irmão. Não te envolverás sexualmente com a mulher e sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para envolver sexualmente com ela. São parente próximo e é maldade. Então o Senhor deixou inscrito na sua palavra aqui em Levítico, dizendo para Moisés que não deveria haver esses atos entre essas pessoas tão próximas. Tão próximas. Números 12, versículo 1 a 15. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam, porventura falou o Senhor somente por nós, e não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda, e clamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras, e não por figura. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias, fora do acampamento, durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Então a palavra de Deus fala que Miriam, irmã de Moisés, Miriam, aquela que ali teve com ele no momento tão difícil, que ele foi ali lançado no Nilo, né? Quando ela viu aquela mulher ali, a filha de Faraó, e ela ofereceu buscar uma ama para cuidar daquela criança, que teve ali ajudando, né? Fazendo tudo por Moisés, aquela mesmo que quando eles passaram o Mar Vermelho, ela pegou o tamborim, saiu cantando, dançando de alegria. A irmã de sangue de Moisés e o seu irmão de sangue, Arão. Agora os dois estavam metendo a boca em Moisés. Os dois. Os dois estavam com inveja de Moisés e metendo a boca em Moisés. Falando que, olha só o que eles falavam. Eles falaram por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por nós, por Moisés, e não falou também por nós? Então não se sabe o motivo que Moisés desposou essa mulher etíope. Não sabe se é depois da morte da sua esposa, ou se foi que ele a tomou, essa mulher. E aí eles começaram a defamar Moisés, começaram a falar dele, e começaram a se levantar, e ainda a Bíblia aqui é clara em dizer que era uma mulher etíope, e começaram mesmo, tá? Porque não estava aceitando aquilo que Moisés estava fazendo. Aí misturou uma coisa com outra coisa. Porque tem gente que é assim, que ele quer mandar na vida do outro. Que ele acha que porque ele é parente, porque ele é parente, ele tem o direito de falar à torto e à direito. Que ele acha que porque ele é parente, ele pode falar sem dó, sem misericórdia, ele pode ser grosso, ele pode ser estúpido, ele pode rasgar o verbo, falar, colocar a opinião aonde não foi chamado. Então, eles começaram a falar contra Moisés. E quando eles começaram a falar contra Moisés, o Senhor se irou. E o Senhor disse assim: se há alguém aqui que eu falo, se há algum profeta, por ele eu falo por sonhos, por visão. Agora Moisés não é assim. Moisés eu falo com ele face a face. Moisés eu falo com ele pessoalmente, face a face. Ele ouve a minha voz. E ele é fiel em toda a minha casa. Então aqui o próprio Deus justificando a Moisés, que dizendo que Moisés era fiel. Moisés não era um corrupto. Moisés não era um infiel. Moisés era fiel. E eles estavam achando um meio argumento para falar contra Moisés. Quando a ira do Senhor desceu sobre o arraial. E Miriam
ficou leprosa. Quando Arão, o seu irmão, viu que Miriam estava leprosa, ele começou a clamar por misericórdia e falar: Moisés, rogue a Deus por nós, peça a Deus por nós. E Moisés foi clamar ao Senhor. O Senhor disse: olha, o Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhado 7 dias? Então o que ela fez foi uma desonra. Ela desonrou a sua moral. Então ela vai ficar leprosa 7 dias, afastada do arraial, no isolamento, fora do acampamento. 7 dias de castigo, leprosa, para parar de falar da vida dos outros. Parar de falar. Porque ela se achava no direito de tocar em Moisés. Porque para ela, como que Moisés agora, com essa mulher etíope, e falando, não, Deus não fala só com ele não, Deus fala conosco também. E sem misericórdia, se levantando. Tem pessoa que é assim, né, irmãos? A pessoa ama alguém, tem o seu coração bate por uma pessoa, mas a família não concorda. Ah, não, você não vai casar com aquela pessoa. Ah, não, você não vai casar com aquele. Ah, não, aquele lá não te merece. Ah, porque aquele lá é isso, porque aquele lá é aquilo, porque é um pé de chinelo, porque é um não sei o quê, porque é um não sei o quê. E começa a interferência. Quantas pessoas que amavam loucamente, mas que eram impedidos por família. Porque a família falava: de jeito nenhum você vai poder casar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não te merece, porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo, porque aquela pessoa é aquilo outro. E aqui eles estavam falando de Moisés, sem dó e sem misericórdia. Foi quando o Senhor veio e disciplinou ali a Miriam. E Arão também. Arão não ficou leproso, porque ele foi sábio. Ele viu que ele estava errado, que o Senhor estava castigando, ele já rapidamente se arrependeu. Rapidamente se arrependeu. Então, quantas das vezes famílias, que quer entrar na vida de casais. É verdade? Às vezes o casal vive bem, os dois, mas partiu para o lado de família, aí já começa a virar aquele inferno. Porque um fala mal, o outro fala pior. O outro quer se envolver. O outro quer ser dono da razão. O outro quer colocar palpite. Quer bisbilhotar a vida do outro. E aí acaba acabando com um relacionamento. Porque assim, ninguém pede para amar. É verdade? Muitas vezes a pessoa não quer sentir aquele amor, aquela atração. Mas o amor é algo divino que entra no coração. E muitas das vezes a família não entende, fala: não, mas quantas pessoas você poderia, ter um relacionamento com uma outra pessoa melhor, uma outra pessoa mais assim, uma outra pessoa mais assim. Mas muitas vezes o que a pessoa quer é aquela pessoa. Eu não digo assim muitos, que nem tem muitos jovens que não sabem nem o que é amor. Vai por um sentimento carnal. E muitas das vezes precisa sim do pai, da mãe, de aconselhar, dar conselhos, falar para abrir os olhos daquela pessoa. Mas não é isso que eu estou me referindo. Eu estou referindo de pessoas que querem bisbilhotar na vida do outro, que quer colocar palpite na vida do outro e que quer infernizar a vida do outro para que aquela pessoa não alcance aquilo que é o desejo do seu coração, o relacionamento, até mesmo o casamento, a união conjugal, porque existem muitas das vezes a diversidade
entre famílias, né? Muitas vezes a família não suporta, é uma briga entre família, mas aquela pessoa ama, o casal ama, e aí vai ter que suportar barra pesada, né? Porque família muitas das vezes traz diversos problemas, né? Assim como família é bênção, né? Família como que se diz, nós amamos a nossa família, mas existem muitos casos, né, em que famílias que entram no meio de relacionamentos e põem tudo para perder, né? E aí fica aquela confusão, aquela contenda, aquela intriga, aquela desavença. 1 Samuel capítulo 10, versículo 24 a 27. Disse Samuel a todo o povo: Vedes, ó homem, que o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então mandou Samuel que todo o povo fosse cada um para sua casa. Foi também Saul para sua casa em Gibeá. E foram com ele homens valentes, aqueles cujo coração Deus tocara. Os filhos de Belial, porém, disseram: Como pode este homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente, mas ele se fez como surdo. Então a palavra de Deus fala que quando Samuel ungiu Saul rei, todos gritaram de alegria, bradaram: Viva o rei! Trouxeram presentes para ele, né? A palavra de Deus fala aqui que homens valentes, cujo coração Deus tocara, então se uniram a Saul, trouxeram presente para eles, apoiaram ali, né, ele como rei. Mas houve também aqueles que desprezaram e não trouxeram presente e fizeram pouco caso, desprezaram. Mas a palavra de Deus fala que ele se fez como surdo para não ver o desprezo daqueles que não lhe apoiaram. Então, muitas das vezes, irmãos, na própria família, você encontra pessoas que não te apoiam. Muitas das vezes, pessoas que até mesmo comem com você no teu prato, muitas vezes está com você, mas não te apoia. Quantas das vezes, pessoas que poderiam te estender a mão, te apoiar, te ajudar, porque é seu parente, é sua família, mas muitas das vezes faz de conta que não te enxerga e que não te vê, para não te apoiar, para não te ajudar. E Saul, a Bíblia fala que ele se fez como surdo. Ele fez que não estava nem escutando, aquelas palavras de desprezo. Porque a palavra de desprezo dói. Principalmente quando vem de alguém que nós amamos. De pessoas que deveriam nos estender a mão e nos abraçar e nos apoiarem. Mas Saul se fez como surdo, porque ele tinha recebido uma bênção tão grande da parte de Deus, Ele foi ali ungido rei. Então, ele teve apoio de um lado e do outro lado faltou apoio. Então, na nossa vida é assim também, irmãos. Não vai pensar que você vai ter apoio de todas as bandas, De um lado você é apoiado e do outro lado você é desprezado. É sempre assim. Mas o que nós temos que fazer? Se faz de surdo. Faz que não está ouvindo. Faz que não está vendo que essas pessoas estão te desprezando. E segue para frente. Segue o seu caminho. Continua o seu sonho. Continua os seus projetos. Continua a sua conquista, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque muitos eram para chegar até ele e o apoiarem, porque agora ali ele estava como rei.
né? Então teve aqueles que o apoiou, né? Como diz a palavra de Deus, que eles foram tocados por Deus. Porque, irmão, muitas das vezes Deus toca nas pessoas para nos ajudar. Deus toca, assim como o Senhor Deus tocou em Jonatas, né? Para que Jonatas tivesse uma afeição a Davi. Então, muitas vezes, Deus toca no coração de alguém, né? Para ter essa afeição, para nos ajudar. Em contrapartida, há muitas pessoas da família, há muitas pessoas que são sangue nosso, que não estão nem aí para o nosso sucesso, que não estão nem aí se nós vamos bem ou se vamos mal, né? Então, vamos aprender com a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala que Saul se fez como surdo. Ele não deu importância. Ele não deixou aquilo abater o seu coração. Ele estava alegre, estava feliz por ele ter conseguido, né, alcançar aquele objetivo de se tornar um rei. Então ele não se deixou levar. Ele ignorou. Assim nós temos que fazer. Ignora. Faz de conta que não está ouvindo. Está te desprezando, está te humilhando, está te criticando. Não está colocando confiança em você. Ignora. Faz de conta que não ouve, que não vê e parte para frente. Segue seu caminho e continua a sua jornada. Neemias capítulo 13, versículo 4 a 9. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, foram encarregados dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Fizeram-lhe uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho, do azeite, que se ordenavam para os levitas, cantores, porteiros, como também as ofertas alçadas para o sacerdote. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Ao final de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera, para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Então a palavra de Deus fala que quando Neemias teve que permanecer ali, na Babilônia, ele se ausentou de Jerusalém. E quando ele estava ausente de Jerusalém, a Bíblia fala que Eliasibe, ele pegou uma sala grande do templo e ofereceu para Tobias, que era o seu parente chegado. E ali ele retirou tudo o que estava ali, que naquela sala que era referente às ofertas, os dízimos dos levitas, do sacerdote, que estava tudo ali, ele tirou e fez uma sala grande para beneficiar a Tobias, porque era seu parente próximo. Então tem pessoas que é assim, irmão, que acha que a casa de Deus, é qualquer negócio. A casa de Deus não tem nada a ver com parentesco, Não é que nem os faraó, que é naquela filiação, um após o outro, Não, a casa de Deus, ela é pertencente a Deus, não é verdade? Agora, não é porque eu sirvo a Deus na casa do Senhor, aí eu vou colocar ali o meu parente, vou colocar ali o meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, minha tia, vou consagrar eles a algo, vou fazer alguma coisa sem ter chamada de Deus, sem
ter propósito de Deus na vida deles, porque não é assim que funciona. E a Bíblia fala que Eliasibe pegou e ele colocou, fez uma morada ali no templo para Tobias. E tirou o que era ali justo que tinha no templo, que era dos levitas, dos sacerdotes, onde se colocava os dízimos, as ofertas alçadas, os cereais, os trigo, os incensos, e tirou tudo aquilo que era pertencente às coisas de Deus e fez morada para Tobias. Então quer dizer, banalizou com a casa de Deus, né? E tem pessoa que é assim, para ele beneficiar um parente dele, ele não importa se é igreja, se é casa de Deus, se é ministério, ele quer beneficiar os seus. E foi isso que fez, Eliasibe, ele fez para Tobias. E a Bíblia fala que Neemias muito desagradou disso aí, porque o que ele fez não era correto. Neemias chegou e tomou as rédeas de novo, tirou tudo aquelas coisas de dentro daquela sala e devolveu ali para os levitas, para os sacerdotes, aonde era de colocar as coisas consagradas do Senhor, os dízimos, as ofertas, o incenso, o grão, o vinho. Voltou novamente o que era para ser. Expulsou, tirou da casa do Senhor, porque era a casa de Deus, não era morada de pessoa. Não é porque ele tinha parentesco que colocou alguém ali para beneficiar de um benefício que não era dele. Então tem pessoa que é assim, mas é meu irmão, mas é meu pai, mas é minha mãe. Mas é casa de Deus. Casa de Deus não é do pai, não é da mãe, não é do irmão. O próprio Jesus mesmo disse, minha mãe e meus irmãos são aquele que faz a vontade de Deus. Não é assim? Então a casa de Deus é casa de Deus. O que é para o sacerdote é para o sacerdote. O que é para os levitas é para os levitas. Então tem tudo aquela ordenança do Senhor. Mas ali ele queria banalizar, porque ele queria se beneficiar daquilo que não era benefício próprio. Aquilo era consagrado aos levitas, aos sacerdotes. Então tem pessoa que ele quer fazer para a sua família, então não importa se a pessoa está no pecado, se a pessoa está fazendo coisas erradas, se a pessoa está isso ou está aquilo. Ele quer enfiar ali naquele cargo, sendo que não é para ele. Não é para ele. Então foi assim que Eliasibe fez com Tobias. Neemias 13, versículo 28 a 29. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu. Contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, Neemias fala que Eliasibe era genro de Sambalate. E Sambalate era um perseguidor de Neemias e da edificação ali dos muros. Mas ele era o quê? Ele era genro. Então, por isso que ele queria beneficiar. Mas o que Neemias fez? Neemias expulsou para longe dele e disse aqui não, aqui é a casa de Deus, aqui vai se fazer sacrifício a Deus, aqui vai fazer aquilo que é voltado a Deus, não a família, a parentesco, a esse ou aquele. E ainda Neemias disse, lembra-te de mim, ó Deus, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal. Então, eles fizeram o quê? Transgressões, contaminaram, não levaram a sério o serviço sacerdotal e levítico da casa de Deus. E tem pessoa que acha que é assim, que a casa de Deus não tem que ser meu parente, não tem que ser meu parente, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser se Deus chamar, se tiver chamada de Deus, se for Deus que levantar na terra. Por quê?
Porque muitas vezes a pessoa quer benefício para si próprio. É que nem muitos cargos, né? A pessoa fala assim, eu for, eu coloco meu parente, eu coloco esse, coloco aquele. Então ele quer beneficiar a si próprio, a sua própria parentela. Não quer fazer uma coisa fiel, uma coisa verídica, uma coisa certa. Mas ele quer fazer cambalacho. Salmo 38, versículo 11 a 15. Os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. Os que buscam a minha vida me armam laço. E os que procuram o meu mal falam da minha ruína. Imaginam engano o dia todo. Eu sou como o surdo que não ouve, e como o mudo que não abre a boca. Sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há resposta. Em ti, ó Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá. Então, o salmista Davi, né? Ele falando que os amigos e os companheiros evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. Os que buscam a minha vida me armam laço. E os que procuram o meu mal falam da minha ruína. Então, quem vivia em chagas era Jó, né? Era Jó que vivia em chagas, né? Que viviam e os seus parentes se colocavam à distância. Não queria nada com ele. Porque assim, irmão, quando a pessoa tem alguma coisa para oferecer para os parentes, vem na minha casa, vamos comer, vamos fazer um churrasco, né? Preciso de um dinheiro, vou te emprestar, precisa disso, eu vou te dar. Aí todo mundo quer ser amigo, quer ser companheiro, quer estar junto. Mas quando a pessoa cai, né, em momentos difíceis, momentos de enfermidade, momentos de tribulação, aí falta amigo, falta parente, falta tudo, né? Falta tudo. Então a palavra de Deus fala assim, os meus parentes põem-se à distância. Porque assim, a pessoa vê que está precisando, então ele cai fora, né? Cai fora. Para não dar nenhuma ajuda, né? Nenhuma ajuda. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama e com febre, e tocou-lhe na mão. A febre a deixou, e ela se levantou e o servia. Então Jesus curou a sogra de Pedro, né? E a sogra de Pedro estava na casa dele, né? Estava na casa dele, estava doente, mas recebeu a cura ali. Então é tão lindo, irmãos, quando há harmonia, quando há união. Mas a Bíblia fala que os inimigos dos homens são os da sua própria casa, né? Era para ser a união entre pai, mãe, nora e sogra, né? Tio, sobrinho. Era para ser. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. A Bíblia fala que a sogra de Pedro estava na casa dele. E ali na casa de Pedro ela recebeu a cura. Então, um sinal que ela tinha uma boa, como se diz, comunicação com Pedro, ela tinha comunhão com ele, estavam ali. Porque muitas das vezes a pessoa quer distância, principalmente sogra, né? Quando fala de sogra, as pessoas criam um pensamento errôneo, porque não é porque uma é que todas são, não é verdade? Existem muitas sogras que são bênção, que muitas das vezes são amigas, são companheiras, são bênção. E existem outras também que é uma catástrofe, né? Só Deus para ter misericórdia, só a mão do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 35 a 39. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem
serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a filha ou o filho mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Então Jesus disse que ia trazer divisão entre os homens. Porque seria um contra o outro. Mas por quê? Por causa do nome de Jesus. Porque assim, muitas vezes a pessoa se dá bem. Mas quando sabe que o outro, né, aceitou a fé, aceitou a Cristo, né, agora está servindo a Deus, aí se torna inimigo, né? Já vi muitas pessoas falar assim: eu preferia ver fulano morto no caixão do que ver servindo a Deus. Então muitas das vezes há inimizade, né? A revolta por causa de Cristo, por causa de servir a Deus, né? Muitas das vezes a pessoa queria que aquela pessoa estivesse praticando as coisas erradas, né? Estivesse no mau caminho, mas como se decidiu a buscar a Cristo, muitas das vezes não é compreendido. Mateus capítulo 13, versículo 55 a 58. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, a Bíblia fala assim, né, que todos perguntavam: não é esse o filho do carpinteiro? Não chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então ele tinha irmãs também. Escandalizavam nele. Então, os próprios irmãos de Jesus não criam nele, né? Os próprios irmãos de Jesus duvidavam dele. Então, se você passa por alguma adversidade na sua família, porque aí mesmo dentro da sua casa, no meio da sua família, eles não creem em você, não te ajuda, não assim apoia a sua vida, mas creia, né, que o Senhor é aquele que está contigo e que pode trabalhar na sua vida e também pode trabalhar no coração deles, porque Deus tudo pode fazer, né? Mas muitas das vezes a nossa maior dificuldade é entre a nossa família. E Jesus disse assim: e não há profeta sem honra, a não ser na sua casa e na sua terra. Porque é difícil, né? É difícil os nossos crerem em nós. É difícil aquele que está junto conosco nos dar, né, um incentivo, nos dá assim uma credibilidade. Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Respondeu ele: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, muitas das vezes, aquele que é o nosso sangue, não quer saber de nós. E muitas das vezes Deus levanta alguém, né, que às vezes veio na nossa vida, né, por uma permissão de Deus. Às vezes a gente conhece alguém e aquela pessoa acaba nos ajudando, acaba nos apoiando, e na verdade não é nada nosso, não tem nenhum parentesco, né? Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus e a praticam. Então, muitas vezes aqueles, né, que nem pertencem a nós, mas que faz papel muito mais do que irmão. Porque a Bíblia fala assim, que há amigos mais chegados do que um irmão.
amigo que ele não é nosso parente, mas ele tem uma consideração muito maior pela nossa vida. E ele nos ajuda muito mais, né? Sabe nos entender, sabe nos ouvir, muito mais às vezes do que alguém, né? Que é o mesmo sangue, que corre o mesmo sangue na veia, mas de repente falta muito. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Então dizem os historiadores que José morreu, né? E Maria ficou viúva. E quem mantinha Maria era Jesus, né? Como carpinteiro, trabalhando ali naquela carpinteria. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, estava crucificado, né? Antes dele morrer, que ele estava crucificado ali naquela cruz. E ali ao pé da cruz estava a sua mãe, né? A irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e também a Maria Madalena. E quando Jesus viu ali a sua mãe, ele pegou e disse àquele discípulo que ele amava, que era João, né? E disse para ele assim: Eis aí a tua mãe, né? E disse para ela: Eis aí o teu filho. E daquele momento em diante, João recebeu Maria na sua casa e começou, né, a tomar conta dela, a cuidar dela, né? Jesus passou para João, né, os cuidados sobre Maria, para ficar responsável por Maria. Então, Jesus, ele foi obediente, né, aos seus pais terrenos, teve cuidado, teve zelo, né, até na última hora, quando ele estava ali na cruz, antes da sua morte, ele passou a responsabilidade para João. E daquele momento ela pôde permanecer na casa de João, né, e ser cuidada por João. Então vê o cuidado de Jesus com a sua família, né, com a sua mãe. Então, irmão, é tão lindo quando você pode cuidar, zelar, né? Tem pessoa assim que qualquer coisa ele abandona, principalmente na velhice, né? Principalmente quando já está ali nos últimos dias, né, na sua velhice. Então fica assim que nem uma bola chutada de um canto para o outro. Mas Jesus, ele cuidou até o fim. E quando chegou o seu fim, ele passou para João continuar cuidando. Então, se Deus colocou algo na sua mão, faça com amor, né? Faça com dedicação, sabendo que a recompensa não vem dos homens, mas a recompensa vem de Deus. É Deus que tem recompensa para dar a cada um, segundo as suas obras. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 25 a 32. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrar-nos e festejar-nos,
porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então a palavra de Deus fala que quando o filho pródigo voltou para casa, o pai recebeu, o pai mandou colocar vestes novas, sandália nos pés, anel no dedo, fez festa, matou o bezerro cevado. Mas o filho, o irmão, né, que estava no campo, o irmão mais velho, quando ele chegou e viu toda aquela festa, ele se revoltou. E na sua revolta ele se indignou e disse: pai, sempre eu te obedeci. E o Senhor nunca matou para mim nem um carneiro, quanto mais um bezerro. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é seu. Mas era necessário se alegrar com esse seu irmão. Então, muitas das vezes, a pessoa, ele se atira na vida. Se atira no mundo, nas trevas, né? Se joga nas drogas, se joga em tantas imundícias desta vida. E muitas das vezes, quando ele é recebido por um, quando ele volta, o outro não lhe quer aceitar. Até mesmo dentro da igreja, quando a pessoa desviou, saiu dos caminhos do Senhor, depois volta, tem aqueles que recebem de braços abertos e tem aquele que murmura também. Mas o importante é que o pai o aceitou. O pai aceitou a sua volta. Então não importa o que os outros pensam, ou o que os outros criticam, ou que há murmuração. O importante é que o pai tem te aceitado. Então, sempre é assim. Às vezes, a pessoa recebe uma oportunidade, mas sempre tem aquele que vai ficar zangado, vai ficar achando que aquela pessoa não merecia, que aquela pessoa não podia ser recebida de volta. Mas o importante é que o pai recebeu, o pai aceitou. Então, Deus, irmão, muitas vezes, quantas vezes as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos humilham, as pessoas nos desprezam, mas o Senhor de braços abertos, Ele está te esperando, né? Que você volte, que você novamente encontre a casa do Pai, porque o Senhor, Ele tem para a sua vida, e Ele sabe perdoar, e Ele sabe te transformar. Mas há tanta diversidade no meio das famílias, né? Quando às vezes a pessoa quer uma reconciliação, a pessoa quer um retorno, uma volta, então é aceito por alguns e é rejeitado por outros. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 25 a 27. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: não é um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento um galo começou a cantar. Então, quando Pedro estava negando Jesus, tinha um parente do soldado Malco ali, e ele reconheceu Pedro. Aonde Pedro iria imaginar que ali naquela rodinha tinha um parente ali daquele soldado. Como ia imaginar? E aquele parente reconheceu ele. É aí que ele negou gostoso. Aí que ele disse: não, eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei quem é esse homem. Ele começou a espreguejar. Imagino eu que ele deve ter sentido um medo muito grande, porque ele sabia que ele tinha cortado a orelha daquele soldado. E agora o parente dele estava ali. Então, quantas pessoas, né, irmãos, que se metem em confusão, né? Porque às vezes faz com um, mas o parente dele, né, é que vai lhe dar a recompensa, né? O parente dele é que vai fazer. Então é dessa maneira. A pessoa nunca sabe.
E Pedro jamais imaginava que ia estar ali, né? O parente do soldado que ele cortou a orelha. Já pensou? Como que ele não ficou tremendo de medo quando ele viu, né, aquele homem que estava ali junto? Aí ele começou a negar e falar, não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. Às vezes a pessoa faz com um, mas esquece que ele tem irmão, que tem irmã, que tem parente. Às vezes se mete com pessoas que acham que não vai acontecer nada. E de repente, ele é até justiçado. Porque tem pessoas para tudo. Tem tipo de parente para tudo. Não é assim? E Pedro se meteu em maus lençol ali. Porque o parente daquele soldado estava ali. E reconheceu ele. Então tem pessoa que ele faz a sujeira e acha que nunca vai ser reconhecido. Mas sempre tem um parente de alguém que vai ver e que vai reconhecer. Romanos 16, versículos 7 a 16. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. Estaques, meu amado. Saudai Apolis, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai Assíncrito, Fregonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e todos os santos que com ele estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sócipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, saudo-vos no Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Seja com vós. Amém. Então, Tércio escreveu essa carta, saudando Andrônico, Júnior, que era parentes dele, Herodião, que era parente também, Rufo, que era parente de sua mãe, e mãe dele também, e saudando Timóteo, Lúcio, Jason, Sosipatro, que eram parentes também. Então, Tércio saudando ali todos os seus parentes. Como é bom, quando a pessoa pode reconhecer o outro como parente, não é verdade? Mas tem parente que a pessoa nem conhece, Tem parente que ele nem considera como parente. Que essa palavra, o Espírito de Deus, possa falar ao seu coração, que nós possamos amar a nossa família, os nossos parentes, independente das suas falhas, das suas fraquezas, e aprender com a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina a nos conduzir na face dessa terra. Amém? Te convido a orar. Vamos orar juntamente comigo. Eu creio que essa palavra deve ter trazido ao seu coração, algo, aquilo que você precisa. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, quão grata eu sou, Senhor, por essa palavra. Saber que o Senhor é aquele que abençoa os parentes. Senhor é aquele, ó Deus, que entra com providência na vida de um e na vida de outro. Alcança, Senhor, os meus parentes, a minha família. Alcança, Senhor, os parentes daqueles que têm ouvido essas lives, daqueles que vão ouvir
esse vídeo depois, Senhor. Alcança, Senhor, a família, os parentes, os de perto e os de longe. Alcança todos, ó Pai. Estenda a tua mão, o Senhor sabe a necessidade. O Senhor repreende os laços, o Senhor desfaça todo o mal. O Senhor alcança com teu poder e manifesta a sua graça, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está muito preocupado, porque você tem visto algo no meio da sua família e você sente de falar, mas você não tem coragem de falar. E você está pedindo a Deus uma oportunidade para você poder falar alguma coisa. E o Senhor fala para você não se precipitar, mas esperar no Senhor, que o Senhor te dará o momento certo e a oportunidade exata. Receba do Senhor para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você tem falado, Senhor, mas aquela pessoa é mais velha, aquela pessoa tem mais idade, né? Então eu tenho que saber falar com essa pessoa. Então que o Senhor possa te alcançar graça e te dar vitória em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que no meio da sua parentela é uma contenda, é uma desordem, é uma desavença, é levante, é inveja, perseguição, é tanta coisa que tem hora assim que se você puder ficar bem longe, distanciado, tem hora que você até evita, evita estar perto. O Senhor fala para ti assim, que Ele está entrando na sua vida e Ele está fazendo algo em seu favor e te dando uma vitória. Para você ter certeza que o Senhor está falando contigo, você tem olhado as horas e você tem falado, meu Deus, só um milagre. E Deus é aquele que faz milagre. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você busca discernimento, busca entendimento da parte de Deus. Mas quando você está para receber algo, né, o diabo usa uma pessoa da sua família e joga como que um balde de água fria sobre a sua cabeça e te desanima e te deixa assim por terra. O Senhor manda dizer para ti, alabaçuriana, busca o Senhor e continua crendo. O Senhor te dará estratégia e sabedoria, alabaçuricai. Receba do Senhor, alabaçuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa parar de acreditar em todo mundo. E você precisa buscar mais a Deus, para que o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais e você venha contemplar. Porque você precisa aprender de Deus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você já tem chorado muito e já tem sofrido muito. Porque muitas vezes você confia cegamente e muitas vezes você se decepciona. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor está entrando com providência na sua casa, no seu lar. E o Senhor está fazendo um reboliço santo. O Senhor está entrando com a providência. E o Senhor está desfazendo um laço. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você ouviu uns estralos muito fortes na sua casa. Mais forte, além do normal. Que você ficou assim até horrorizado. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sentiu de ajudar uma pessoa da sua família. Mas depois veio uma pessoa e encheu a sua cabeça. E você desanimou e acabou não fazendo mais nada. Mas o Senhor manda dizer para ti, para você dar crédito e ouvido à voz de Deus. O Senhor vai falar contigo e vai tocar ao seu coração. E você vai ter sabedoria para fazer no momento certo e na hora certa, da maneira devida, como o Senhor quer que tu faça. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você está tão desesperada, porque existem pessoas da família que está levando teu filho para maus caminhos. E você muitas das vezes quer impedir isso e você não consegue. Muitas vezes você quer falar alguma coisa, mas você é mal interpretada. O Senhor manda você descer na oração e no jejum e buscar a face do Senhor
porque só Deus pode fazer uma obra. Receba do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa comprar algo, e você já tem buscado maneiras para comprar isso, e está muito difícil, está muito difícil. Tem hora que parece que você vai conseguir e de repente não dá nada certo. E você tem feito propósito com Deus, você tem orado, você tem buscado, mas até agora nada. O Senhor fala assim, espera, busca mais, ora mais, espera no Senhor, porque o Senhor, na hora certa, no momento exato, Ele vai abrir a porta. E quando o Senhor abrir a porta, ninguém vai poder fechar, porque o Senhor vai entregar completo nas tuas mãos. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela pessoas que você precisa buscar mais a Deus. Pessoas que você precisa clamar mais, porque o diabo quer cirandar no meio da tua família. Você que crê, receba e toma posse. Busca Deus para que o Senhor venha trabalhar e venha libertar e venha fazer no meio dos teus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem chorado por um parente seu distante, que faz muito tempo que você não vê, que você não tem notícia, e você tem suplicado a Deus para que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor venha entrar com uma providência, o Senhor venha mover algo, para que algo possa acontecer e você possa saber dessa pessoa. O Senhor diz assim, que ouviu o teu clamor e viu as tuas lágrimas. O Senhor diz assim, que tu terás resposta. Receba em nome de Jesus, para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricandarai. Tu tens sonhado em seguida com essa pessoa. Alabassuricandaраmanai. E a todo instante parece que você vê a fisionomia dessa pessoa na sua mente. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que alguém brincou muito com seu sentimento e você se entristeceu de uma tal maneira que você deixou, né, a sua família para lá. Você abandonou e nunca mais você quis saber de ver a sua parentela. Mas o Senhor manda você perdoar. E o Senhor diz assim, perdoa e se humilha, porque o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai fazer algo tremendo na tua vida. E muitos ainda vão reconhecer que Deus é contigo. E para que tu tenha certeza que o Senhor fala contigo, quando você estava desempregado, você foi até expulsa de casa. Alabassuricandarai. Mas hoje o Senhor tem te dado trabalho. O Senhor tem te dado condições, alabassuricandarai. E hoje você tem uma revolta muito grande dentro do seu coração. Mas o Senhor fala para você perdoar, né? Perdoa, porque as bênçãos vão ser ainda maiores na tua vida. O Senhor me revela uma mãe, alabassuricandarai, que tem um bebezinho, alamanagassuricandarai, e você tem sido desprezado porque esse bebê nasceu enfermo, muito enfermo, alabassuricanda. E você vê como que as pessoas desprezam essa criança, principalmente os da sua família. Você vê as palavras que as pessoas falam e tem doído e tem machucado o seu coração. O Senhor fala assim, para você não deixar isso entrar no seu coração, mas para você profetizar a bênção sobre seu filho, profetizar a cura, profetizar a libertação, profetizar as bênçãos do Senhor, porque Deus vai honrar a sua fé. Receba de Deus em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está atolado nas dívidas, está assim numa situação tão difícil que você não sabe o que fazer. Você está em desespero. E o seu desespero tem sido tão grande que o inimigo tem posto até mesmo para você se jogar debaixo de um carro. Mas o Senhor manda dizer para ti, aquieta o teu coração, alabassurianda, porque o Senhor está abrindo uma porta para ti, alabassuricai, e o Senhor vai te surpreender e tu vai conseguir pagar as suas contas. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem olhado muito para trás e você tem olhado muito as falhas das pessoas. E por isso você não consegue permanecer dentro da igreja, porque você vê muitos erros.
O Senhor fala assim que é para você se humilhar e olhar para Jesus, porque Jesus quer fazer na tua vida. Alabassuri candarai. Muitas vezes você tem ficado amarrada e impedida por ficar olhando a vida das pessoas. Alabassuri canta. O Senhor diz assim que é para você olhar para Ele, alabassuriana, porque dele vem o teu socorro. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa. Você trabalha fazendo doce. E muitas das vezes você sai para vender o seu doce. E muitas vezes você volta com uma tristeza muito grande, porque não consegue vender como você precisa. Mas o Senhor diz que vai te abençoar e que vai te dar vitória. Que é para você continuar insistindo e continuar permanecendo, fazendo aquilo que você tem feito, que a bênção de Deus vai ser sobre a tua vida, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias você chorou muito enquanto você caminhava pela rua. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você olha para um quadro na parede e você sente uma angústia no seu coração tão grande, que dá aquela vontade louca de chorar, de chorar, de chorar e de chorar. O Senhor está repreendendo algo maligno, alabassuri candarai. E o Senhor está te dando uma grande libertação. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que quando você deita na sua cama, você sente algo que vem, parece que quer te enforcar, parece que quer tirar o seu fôlego. O Senhor está repreendendo uma obra maligna e demoníaca. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você escuta passos dentro de casa e você escuta converseiro. Parece que tem pessoas conversando e você não vê nada e você fica tão assustada. Tem hora que você fala: Senhor, será que eu estou enlouquecendo? O Senhor está repreendendo essa seta maligna e demoníaca em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você olha assim e você vê tudo embaçado. Quando você olha, você parece assim que te dá aquele embaçamento nas suas vistas e você vê tudo embaçado. É questão de minuto e de repente volta à normalidade de novo. O Senhor está te dando um grande livramento. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que tem sentido muita tontura, né? Bastante tontura mesmo. O Senhor está tocando a tua pressão, está normalizando em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome novamente no livro da vida e me dá força para mim te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que Deus abençoe, que você possa servir ao Senhor com uma alegria e apresentar a Ele com um cântico. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Que Deus abençoe a todos, você que esteve comigo até agora, você que conhece o meu canal no YouTube, já é inscrito, que Deus te abençoe. Você que ainda não conhece, que você possa visitar o meu canal no YouTube, né? Momento com Deus, Pastora Anete, e que você possa ver ali os vídeos, né? Se você não é inscrito, possa se inscrever e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. É uma imensa alegria, né? E gratidão a Deus por ter estado mais uma vez, né, para fazer esse vídeo, né, e falar da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor.